Fala família Ufer, estamos aqui, bem-vindos a mais um podcast, Ufer Podcast. Eu, Alexandre Augusto, CEO do grupo da Ufer, comandando esse podcast, e tenho o prazer de receber dessa vez aquele que é o revendedor com mais tempo de casa na Ufer, Roberto Nascimento Eloy, ou mais conhecido como Eloy. Né, Eloy? E aí? Sim, prazer estar aqui hoje. Primeiro podcast meu. Coisa boa, né? Coisa boa, novidade. A Ufer trazendo ainda mais novidade para. Mais novidade, muito bom. Muito bom, muito bom. E aqui junto com o Eloy também é a Isabel Eloy, filha do Eloy. Agradecendo aí a oportunidade, né, dessa experiência e muito bom estar aqui. É isso aí. Eu falei no primeiro podcast aqui que nunca ninguém me convidou para ir num podcast, eu resolvi abrir o meu. É boa. É uma boa, né? Boa, é uma forma de participar de algum. Sim, sim. Então agora a gente tem o podcast da família Ufer. E agora eu chamo quem eu quero aqui para bater papo, para levar para a nossa audiência, que é principalmente a nossa grande família Ufer, né? As experiências, as vivências de pessoas que são do grupo da Ufer, são membros da nossa família ou que são de outros negócios para dividir experiência. Eu acho que agrega para todo mundo. Sim. Né? E eu acho que a vinda de vocês aqui é um pouco para isso também. Legal. Né? O Eloy, para quem não sabe, está há 45 anos vai fazer 45 anos em fevereiro. Fevereiro de 2026, 45 anos. Que faz parte da família Ufer. E acho que já abordamos bastante a história do Eloy em outros materiais, já visitou praticamente todas as convenções de vendas que a gente já fez no Brasil. O Eloy já teve a oportunidade de visitar, de ir lá dar a contribuição dele. E acho que na época da pandemia fizemos uma live, né? Eu e você contando um pouco da sua história, né? Você contando um pouco da sua história. E acho que quem tiver curiosidade, inclusive, no próprio canal da Ufer no YouTube, é só ir lá e procurar, bota Eloy lá na busca dentro do canal da Ufer, acha essa live que a gente fez, que fala bastante detalhe da vida do Eloy. Não que a gente não vá abordar hoje também, tá? Só que de uma forma um pouco mais resumida, até porque a gente tem pouco tempo e a gente quer falar mais coisas, além só da história do Eloy. E o papo hoje é principalmente sobre sucessão de negócios. Eu sei que a gente, no podcast passado, a gente já falou de sucessão um pouco. A gente falou da minha entrada na Ufer. Eu tive aqui com o Diniz e com o Vitor. Batemos um papo sobre sucessão e a minha entrada na Ufer, na fábrica, sucedendo o fundador, que é meu pai. E de novo, a gente vai abordar esse assunto sucessão, só que agora no âmbito da revenda, que eu acho que é tão importante. Eu acho que uma empresa que vai fazer agora, em janeiro do ano que vem, 50 anos de história, assim como o Eloy, que já vai fazer 45, outros tantos já estão com 40, com 35, com 30, né? E que, se já não estão vivendo processos de sucessão, estão pensando muito próximo em viver esse processo de sucessão. Sim. Né? E eu acho que eu até mencionei isso no podcast passado. Eu não sei se vocês sabem, mas acho que 90% das empresas no Brasil elas são de âmbito familiar. Né? Uhum. O que faz uma empresa ser considerada uma empresa familiar de uma empresa que não é considerada familiar? É quando a gestão da empresa é feita por membros de família. Né? Uhum. Então, assim como a Ufer, os sócios da Ufer desde a fundação é meu pai e minha mãe, aquilo é uma empresa familiar. E eu sei que a do Eloy é a mesma coisa. Começou você, a sua esposa, a Tânia. Eu e a Tânia. Né? E também entra na estatística dentro das 90% de empresas familiares do país. Sim. Né? Só que dessas, só 1/3 consegue ter sucesso na sucessão para a primeira geração. Desafiador. Né? E nem 15% tem sucesso na segunda sucessão. Quer dizer, olha o tamanho do desafio que é suceder. E é por isso que a gente está abordando esse tema pela segunda vez. Tá? E falamos da fábrica, agora vamos falar no âmbito da revenda. Mas antes eu queria saber um pouquinho da sua história, como tudo começou. Lá voltando lá uns 45 anos atrás, ou até antes também, se quiser. Em 1981, conheci a Ufer através de vendedor porta a porta, né, que vendeu para minha mãe na época, eu era solteiro ainda, 19 anos e tal.
E eu fui lá conhecer a UFER. Ela ficava na rua Tobias Barreto, no bairro do Belenzinho, ali em São Paulo, capital. Sim. E eu fui para lá e deu certo. Fiquei, minha vida mudou bastante, né? Para melhor, assim, então... Entrou como vendedor. Isso, com 6 meses eu já estava apaixonado por aquilo, trabalhava porta a porta, sol, chuva, frio, mas trabalhava com prazer, era muito gratificante, bem compensador. E eu fui me empolgando com aquilo ali, daqui a pouco eu virei um líder de equipe, um carro pequeno, com 4 pessoas, né? Que eu tinha que treinar essas pessoas. Depois... Mas ainda como funcionário da empresa. Como funcionário. Tá. Aí depois eu fui para uma Kombi, ó, você vai cuidar de 8 pessoas agora, 8, 10 pessoas e tal, e deu certo. Aí daqui a pouco, olha, vamos terceirizar, a UFER começou a crescer. Ela só vendia na capital, São Paulo, só trabalhava na capital. Aí teve o primeiro passo para sair fora, assim, para expandir, foi descentralizar. Aí abriu Lapa, abriu São Miguel Paulista, Penha, Luz, Saúde, Santana... que eu lembro, né? Vila Prudente. Sim. E eu fui convidado para, olha, vai abrir São Miguel Paulista, o primeiro que abriu. E você quer ser treinador lá? Aí já fui lidar com treinamento, né? Um dos escolhidos. Recrutar e treinar e ir pra rua. Só para lembrar, quantas pessoas tinha ali nesse escritório? Chegamos em São Miguel com... Não, antes de ir para São Miguel. Porque estava lá no Belém. Tinha 4 departamentos com 10 Kombi. Então, em cada Kombi, 8 pessoas, pelo menos, 10 pessoas. Tinha 400 pessoas, né? Caramba. 350 pessoas, mais ou menos. Tá. E, só de venda. E eu poderia escolher... Fora todo o time administrativo. Todo... E São Miguel a gente ia começar do zero, né? Mas eu poderia convidar alguém que eu liderava na Kombi. Que a Kombi ia deixar de existir. Então... eu fui convidado para ser treinador, né? O gerente que foi promovido era meu líder no passado, Sidney. Ele foi promovido para ser gerente e falou assim, eu quero que você seja meu treinador. Aí eu fui cuidar de treinar pessoas todo dia, aí já não dava mais para eu vender para mim. Aí foi aí que eu parei de vender para mim. Que até então na Kombi eu ainda vendia para mim ainda. Você ainda fazia suas próprias Fazia minhas vendas e liderava a Kombi, né? E o carro pequeno antes da Kombi. Aí eu fui para São Miguel só para recrutar e treinar as pessoas interno e externo. Então eu ia para a rua vender para a pessoa, ver como é que vendia. E foi muito, muito desafiador, porque eu consegui dos 8 só 4 podia ir para São Miguel, porque ficava fora de mão. A gente trabalhava num Belenzinho e só 4 foram. Desses 4, a gente em 2 anos tinha 50. Uau. E eu tenho o maior prazer de falar, orgulho, os 50 foi treinado por mim. E lembrando bem que para ter 50 deve ter passado uns 500. Provavelmente. Porque vendedor porta a porta é uma peneira, é um garimpo, sim, né? Sim. Então de cada 10 eu segurava 1 ou 2. Então para ter 50 eu andei muito. Andei muitos quilômetros na rua atrás de vendedor novo, ensinando. Entendeu? Então foi isso. Aí depois eu fui convidado para ir para Lapa. Foi um sucesso São Miguel. Muito bom São Miguel. Quando eu fui para Lapa eu só tinha 6 anos de UFER só. Eu já tinha 6 anos, né? 5, 6 anos já. Já estava casado. Eu já tinha a Isabel. Quando eu fui para a Lapa, Isabel tinha 1 ano de idade. Aí na Lapa eu fiquei como gerente da UFER, cuidando também lá. E lá eu cheguei lá com 12 pessoas. Aquilo ainda era da UFER nessa época. Isso. São Miguel ainda era da UFER. Era da UFER e Lapa também. Porque Lapa o gerente saiu, eu estava indo muito bem com o Sidney e falou, pô, Eloy, ele tem condições de ser gerente já. Até para trazer uma história, parte dessa história, no ponto de vista da fábrica, a UFER estava fazendo 5 anos quando essa descentralização que você está falando começou a acontecer. Né? Descentralização, a UFER eu acho que já estava fazendo... Não, a UFER... Isso, a UFER estava com 5 anos quando você entrou. Entrei, então eu já tinha 7 anos a UFER. Isso. Nessa época que você entrou, a UFER estava montando a fábrica. Eu descobri, assim, no ano que eu entrei, assim, eu descobri que a UFER tinha comprado um terreno e estava construindo a fábrica própria. É isso aí. Em 83, eu acho que foi inaugurada a primeira fase de fabricação lá dentro da fábrica e tal. Porque até então era fabricado tudo terceirizado. Tudo terceirizado. E era montado ali mesmo. Injetava fora e era montado no fundo de quintal mesmo assim. Uma casa que era um escritório. Muito próximo de onde vocês estavam lá para vender. E uma varanda lá no fundo onde montava. Isso. Uma varanda, uma casa. É isso aí. Eu acho que nessa época que você entrou, começou ali, já estava em processo de criar a fábrica.
E aí começou em 83 a fabricação dos produtos ali. E eu acho que em 85, de fato, a fábrica inteira estava funcionando. Estava funcionando já. Ali veio essa ideia, essa necessidade, até não foi uma ideia, foi uma necessidade de descentralizar, porque o meu pai já não dava conta de tocar aquele exército de 400 vendedores dentro da capital. Dentro da capital, e que nos bastidores tinha provavelmente mais 100, 200 pessoas para fazer instalação, cobrança e toda a parte administrativa, e ainda cuidar da fábrica. Muito né? E fisicamente distantes. Sim. Né? E numa época que os acessos não eram bons. Né? Sim, sim. Então, hoje em dia, falar de Belém para Itaquá, eu faço isso praticamente todo dia. Sim. E não é um problema. Não. Né? Mas na época era um problemaço. Sim. Né? Então, toda vez que ele chegava na fábrica, ele descobria que tinha um monte de coisa desandada. Sim. E aí, quando ele voltava pro Belém, ele descobria que tinha um monte de coisa desandada. Ele falou, eu fico num lugar ou eu fico no outro. Exatamente. É aquela hora que cresce, né? E tem que organizar. Já vi que não dá para eu depender de não ter uma fabricação própria. Porque eu estou crescendo numa velocidade que os meus terceiros não estavam dando conta. Então, deixa eu focar em indústria. E deixa eu entender como que eu faço isso. É isso aí. E vou descentralizar. E aí acho que foi ali que nasceu São Miguel, Lapa, tudo isso Penha. Que você falou. Né? Então aí eu trazendo para a ótica ali da fábrica. Né? E aí você falou, tudo isso nasceu como escritório ainda da UFER. Só descentralizou, mas ainda era da UFER. A última função minha pela UFER foi quando eu fui convidado para ser gerente da Lapa. Que o gerente já estava lá aberto lá para abrir quase junto com São Miguel. Tá. Era amigo da gente que estava lá. Saiu, aí colocaram eu no lugar dele. Entendeu? Aí eu cheguei lá com 8 pessoas. Aí eu tive provavelmente ele não deu certo. Eu tive que arrumar um treinador para mim, entendeu? Como eu era treinador em São Miguel, tinha um gerente lá, então eu tive que arrumar um treinador para mim. Foi difícil também. Teve que passar uns 3, 4 para eu encontrar um, entendeu? E esse escritório da Lapa que estava praticamente quebrado, né? Porque a pessoa parou, foi difícil encontrar outra pessoa, até que me convidaram. Virou 100 pessoas aquilo ali. Os 8 virou 100 pessoas. O que em São Miguel, os 6 tinham virado 50. E não era só a Lapa que cresceu, todos. A maioria estava bem, tudo. Aí a UFER já começou a ir para o litoral, começou já a ir para Vale do Paraíba, Sorocaba, né? Começou a dar uma... Já começou a crescer um pouco. Foi aí que teve logo o convite para eu ser PJ. Para eu ser revendedor, onde fui convidado, eu e a Tânia. E terceirizar de fato. Você entra com a Tânia, e você e sua esposa. Eu falei, beleza, é bom ter um sócio e tal. Aí entrou eu e a Tânia. A gente já tinha a Isabel já. E eu já estava na UFER já, em 86. Em 87 eu abri a minha empresa, né? Então já estava na UFER 6 anos. 6 anos. 6 anos de UFER. Aí eu imagino que só 6 anos, né? Para chegar tão longe. Para mim era, né? Para mim era, né? Pô, caramba, já tô com 6 anos aqui e tal. Mas era só 6 anos. Não, eu fico imaginando quem tá assistindo a gente e que provavelmente já tenha 5, 6 anos de UFER e fala, cara, como foi rápido a ascensão, né? Quantas vivências. E foi tudo desafiador. Tá certo que a gente tá falando de outra época e a gente tá falando eu acho que eu acho que nunca esteve tão difícil de contratar gente como estamos vivendo hoje. Né? Acho que, imagina, na época já era difícil colocar vendedor de porta em porta para trabalhar, imagina hoje. Sim. Né? Já era difícil na época vender o produto, hoje é ainda mais difícil. Né? Os números que existiam naquela época, não tem como achar que alguém consiga tem fazer as vantagens hoje. Também, né? Tem, porque o mundo moderno com tal, certeza. Com Na certeza. época você Senão, tinha poucas formas de pagamento. Exatamente. Hoje você tem um monte de outras formas. Tem os pró e o contra. Sim. E naquela época tinha os pró e contra, hoje também tem os pró e contra. Com certeza. Mas eu acho que isso não tira o mérito de uma ascensão tão grande em 6 anos. Sim. Eu acho que isso E foi tudo assim, desbravador, né? Porque não tinha um modelo, entendeu? Vamos pôr Kombi. Então eu fui cobaia e deu certo. Vamos descentralizar. Vamos. Eu fui cobaia, deu certo. Acho que nós vamos terceirizar. Não tinha ninguém para eu espelhar. Olha, deu certo lá. Fulano
funcionou, prosperou, é tudo cobaia. Uhum. Mas não é só coragem, não. A UFER me agradava, né? Me agrada Sim. até hoje, né? Então eu sentia família, humanidade. Uma relação de confiança. Né? Humanidade, honestidade e sem preconceito, sabe? Eu não sou uma pessoa formada, não tenho curso superior. Uhum. Então eu via isso, as pessoas estão confiando na minha atitude, na minha perseverança, não estão olhando muito meu conhecimento, né? Uhum. E para porta a porta, a atitude é muito mais que o conhecimento, né? Com certeza. Não que eu acho o conhecimento não vale, se eu pudesse teria muito mais do que eu tenho. Mas isso aí que me dava prazer, porque era difícil alguém abrir a porta para mim sem experiência nenhuma de nada. Uhum. Eu só tinha 19 anos, fui metalúrgico, trabalhei em fábrica de chuveiro, trabalhei em metalúrgica, soldador, mas não gostava daquilo. Uhum. Até pode ser até assim, exagero. Eu queria ganhar dinheiro, mas não é por causa do dinheiro só. Dinheiro, não, uma vida melhor, né? Eu queria ter uma vida melhor do que o meu pai me deu. Eu queria ter filho e dar uma vida melhor para ele do que eu tive. Então não é só ambição de dinheiro, não. É vida melhor. Comer melhor, vestir melhor, lazer melhor. Então, eu procurava... Ou algum lazer, né? Ou algum lazer. Eu só tinha isso na minha mente. E eu não podia... eu vou entrar numa faculdade, eu vou ser doutor e daqui 10 anos eu vou conseguir. Não tinha como eu... pegar alguma coisa e alguém me bancar 10 anos ou 5, entende? Uhum. Mas eu tinha uma esperança que eu ia encontrar algo valioso que ia me dar o que eu queria com o meu trabalho sem precisar de tanta instrução. Uhum. Então foi isso que... E outra, as pessoas não tinham preconceito, ninguém ficava perguntando seu grau de instrução nem nada. Só queria saber se eu vendia aquilo que botava na minha mão. E eu vendia. E se estava tratando bem o cliente, se e estava sendo honesto, né? E todo mundo fazia eu ter fé e gostar mais daquilo. Tanto a empresa quanto os clientes. Uhum. Que os clientes que passavam a me conhecer ali 40 minutos, começavam a olhar para mim e falavam assim, rapaz, você tem muito futuro nisso aqui, viu? Você vai prosperar muito. Muita gente, rapaz, muita gente falou isso para mim, sabe, cara? Então eu ficava, o que tá acontecendo? Então eu sou um cara de muita fé, sou cristão, então eu via a palavra. Para mim a palavra vinha na boca do meu cliente, a palavra. Vinha na boca do meu cliente. Que bom. Aí eu saía dali assim, falei, nossa senhora, meu Deus, o mundo tá falando comigo. Vai, continua assim, não desiste. Uhum. Sensacional, sensacional. E ali, bom, e até hoje, agora, daqui a pouco, daqui meses, completando 45 anos, e ainda lá na Lapa, no mesmo ponto. Eu acabei ficando na Lapa desde 86, 39 anos. Aquilo foi aberto pela UFER ali no passado, foi ela que quando abriu. Você pejotizou e terceirizou, continuei. Aquilo passou para você. Sim. E ali ficou. Ali foi alugado pelo seu Moacir, o telefone é o mesmo, foi ele que colocou, tudo. Cara, que barato, que barato. E por ali já passaram centenas de pessoas. Era uma sala comercial, né? Em cima, né? Uhum. Hoje... faz muitos anos que eu desci, tô no salão comercial, na rua. Cresceu, né? Cresceu. No mesmo ponto, mas cresceu. Né? Pegou o prédio inteiro. 39 anos, no mesmo endereço. Uau. E a minha empresa é 38. Uhum. Puta, que barato, que barato. E... Bom, mas estamos aqui com a Isabel, que só tá ouvindo, né? Essa história. E obviamente viveu. Sim. Né? Assistiu, no mínimo, essa história toda contada dos bastidores, assim como eu assisti ao meu pai. Sim, também. sim. Viveu e sofreu os bastidores dessa história. Sim. Porque só quem está nos bastidores da história sabe como que essas ascensões meteóricas, alguém tem que estar segurando a onda em casa, né? Como que o bastidor às vezes sofre um pouco também, né? Sim. Como foi viver tudo isso, Isabel, Porque você nasceu, seu pai estava na UFA praticamente. Não, já estava na UFA. Sim, já estava. Antes de você nascer. Entrei aqui solteiro. Namorando com a minha mãe, ele como já estava na UFA. Eu
nasci, a UFER já tinha 5 anos. Né? Eu conheci a UFER... Eu nasci no ano que você entrou. Eu conheci a UFER em 81. Eu conheci a Tânia em 82. Eu conheci. Casei em 84. Então eu tô mais tempo com a UFER do que com a sócia Tânia. Tá certo, tá certo. E como foi isso, Isabel, para você, no ponto de vista família ainda? Bom, filha, né? A gente... Eu ia muito, né, pro escritório, convenção, meu pai me levava. E, assim, é interessante pensar, né, que a gente acompanhava aquilo, brincava, ficava carimbando, né? Era ir trabalhar com o pai, né? Uhum. O telefone 3865 lá que ele fala, eu decorava para falar, pai, quando você voltar, você traz uma pista para mim, porque eu falava errado, né? Uhum. Era pizza. Tá. Então era aquela coisa da convenção, do ir visitar o escritório, começa ali, né? Entendendo o que era o movimento UFER, as festas de final de ano, né? Seu Moacir ia lá, presente. Então, aquela coisa ainda... criança vendo aquela coisa agitada, né? Bastante vendedor e palma e troféu. As convenções, né? Que meu pai às vezes levava, principalmente no final de ano, era aquele mar de vendedor, aquela festa bacana, o pessoal ganhando prêmio, TV, isso e aquilo. Então começa ali vendo essa movimentação, né? Aquela coisa do agito, aquele tanto de gente, né? Dentro das convenções. Parecia que trabalhava num ambiente... fantástico, né? Festivo, né? Festivo. Porque eu só ia nas convenções, então era festa, né? Lugar legal, né? O pessoal ganha prêmio, troféu. Aqui é só festa aqui. É festa, né? O trabalho do meu pai é isso. Sim. Então, o que eu lembro, assim, de infância era as convenções. Tá. Né? Meu contato com o UFER primeiro foi as convenções. Tá. E quando... Mas eu imagino, porque eu vivi isso... Uma infância com meu pai trabalhando muito. Sim. Né? E esse trabalhar muito é um ausente de casa, né? Então, de uma criação assim muito mais tocada ali na minha casa, né? Tô dando o meu exemplo aqui. Muito mais tocada pela minha mãe do que por ele, né? Sim. Então era a base familiar ali da criação a minha mãe, né? E o meu pai é aquele provedor que estava na rua o tempo inteiro para fazer o que tinha que fazer. Sim, sim. Para conseguir essas ascensões meteóricas. E aí eu vou crescendo e você vai entendendo um pouco o lado B da coisa, né? Falei do primeiro contato, mas ali, chegando tarde, falando no telefone, preocupado com N coisas, né? Meu pai sempre foi muito organizado, muito preocupado, assim, disciplinado. Né? Com contas, com isso, né? Aprendi muito desde cedo com ele. Então, vi esse lado B também, da coisa árdua, da minha mãe falando, o pai vai chegar tarde, aconteceu tal coisa, né? Chegando, né? Nervoso também. Então, tipo, não, hoje a gente não fala nada, cada um fica quietinho aqui, que o dia não foi bom. Bagunça, para de fazer bagunça, o papai chegou, não tá legal. Exatamente. Eu ouvi essa frase em casa muitas vezes. Exatamente. Sua mãe já contou isso pra mim e pra Tânia já. Fica todo mundo hoje em off, porque o dia foi tenso. Então, crescendo, esse cenário também que você falou, né? O lado B da coisa, porque nem tudo são flores. Então, vimos ali também o tamanho... do peso, né, de ser empreendedor, de ter aquele bando de gente, né, você ser responsável por aquilo, né? Então, e você já pensava em um dia fazer parte disso? Ou isso nem passava pela cabeça? Nesse momento aqui que eu tô traçando a minha cronologia, não. Ainda não? Não. Né? Até porque era aquilo, era um contato primeiro lá criança, festa, depois problema e depois ali, de adolescência, né? Deixa eu estudar, deixa eu... Né? Então, dentro da cronologia aqui que eu tô imaginando, não pensava, não. Tá. Quando que isso apareceu pela primeira vez? Essa ideia? Partiu do Eloy? Partiu de você? Teve vários cenários, né? Então, eu terminei ali o ensino médio e meu pai falou, você vai fazer faculdade e vai trabalhar. Não é porque era menina que passava, né, água com açúcar, não. Então, você vai trabalhar, você vai fazer faculdade à noite e você vai para UFER. Simples assim. Né? E ali eu tive Impositivo. Sim. Então, assim, ali eu fui jogada para selva, né? Vai para selva. E que é importante, hoje eu entendo perfeitamente.
E ali, naquele momento, era aquela coisa, né? ADM, um auxiliar administrativo, entendendo... Chegou fazendo o quê? Entendendo o que é computador, atender revendedor, passar uma ficha, consultar CPF de cliente, essas coisas, né? Assistente administrativo. Assistente administrativo, aprendendo de tudo um pouco. Perfeito. Tá, então esse foi o cenário. E aí teve um momento em que a UFER mesmo, começou a padronizar treinamentos com psicólogo, e eu acho que nesse alguns anos ali eu iniciei a faculdade de psicologia, e aí ele falou, opa, né, acho que tem alguma coisa que pode casar com o que ela quer, com o que eu quero, e aí vamos misturar tudo isso. Essa escolha da faculdade de psicologia não tinha nada a ver com a UFER. Nada a ver com a UFER. Nada a ver com a revenda não. Nada a ver. Era algo que você queria para você. Sim. Eu tenho muito disso, né, eu tenho que traçar a minha história, então vamos lá, eu quero isso aqui. E aí fiz a faculdade, a UFER teve esse momento, né, de psicólogos, aí ele falou, lá numa revenda tá tendo isso, eu quero que você vá para lá, né, para você ver como é que é. Fui, acho que eu fiquei na REUFER quase um ano. Tatuapé. Foi uns... A REUFER, para quem não sabe, é uma revenda que a fábrica montou, né, direto de fábrica, então era uma revenda da própria fábrica, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, e depois abriu ainda mais 3 REUFERs em outros lugares, né, no Brasil, e ali iniciou um trabalho de departamento de RH dentro da revenda, né, onde a gente trazia o treinamento, a capacitação dos vendedores, então era como se fosse o nome REUFER, é a sigla de Revenda Escola da UFER. É por isso o nome REUFER. Sim. Né? E era para ser uma universidade de vendedores. Esse foi o propósito da abertura da REUFER. Aquilo não era para ser um negócio rentável como revenda. Era para ser uma capacitação de vendedores para que as revendas próximas pudessem se usufruir daquilo. Né? Ou qualquer outro revendedor, qualquer outra pessoa que quisesse abrir uma revenda em qualquer outro lugar do país, antes vem para cá, passa pela nossa universidade aqui, pela nossa REUFER, e depois vai esbravar a sua região. Né? Então, tinha muito a ver com a área da psicologia, porque a gente estava contratando psicólogos. Sim. Para fazer esse trabalho. E aí foi um momento muito importante, né? Porque eu saí um pouco ali do ninho, conheci outras pessoas. Tua irmã Roberta sempre conversava comigo ali, acho que uma vez por mês, né? Psicóloga também, super fofa, sempre nos auxiliou. E aí foi muito bacana, né, ter esse contato com outras pessoas, aprender e até me conhecer, né? Porque ali dentro, eu não sei se você sofreu com isso, né? Vou até te perguntar, aproveitar. É aquela coisa do ser filho do dono. Sim. Aquela coisa da identidade, né? Quem sou eu? Sou filho do dono. Sabe, a sua questão profissional. Isso me incomodava lá, desde aquela época. Mas, então ali na REUFER, né, eu conhecia lá a psicóloga, a Milena, no caso, na época. Não, Isabel, você é capaz. Não, vou te treinar. Parabéns, você conseguiu. Então, eu pude ver um outro lado da Isabel ali, né? Me conhecer, né, em termos de capacidade. Então, foi muito bacana. O valor que você tinha desanexado do seu pai. Sem ser a filha do dono. Tá. Vivi. Se é essa a sua dúvida, vivi também. Né? Porque, não tive a oportunidade de estar em outro lugar. Sim. Eu tive que conseguir criar isso, identificar isso lá dentro. Eu tive uma sorte de escolher uma área a que o meu pai menos tinha aptidão. Que eu fui fazer engenharia e cuidar da indústria. Meu pai não tem uma indústria porque ele queria ter uma indústria, ele teve uma indústria por necessidade. Então, quando eu entrei na faculdade, ele falou, cara, já toca você essa indústria aí, porque eu não quero, cara. Nunca quis. Ele queria era tocar a venda, ele queria tocar a parte administrativa, mas principalmente a comercial. Indústria, ele tinha paura de descer na fábrica. Quer dizer, então, eu consegui identificar o meu valor na fábrica, porque era mesmo dentro do mesmo ambiente, um ambiente onde ele não queria estar. Tá. Então, ali sim era filho do dono, mas logo comecei a entender que valor que eu tinha ali dentro. Sim, então foi possível fazer. O novo, né? Você conquistou também, né? Isso lá dentro. Com a equipe dos operários. É isso sim. E aí, então, esse capítulo foi bem importante,
né, ali de reconhecer algumas habilidades já. E aí, voltei para Lapa depois desses 10 meses e comecei esse trabalho. Foram 10 meses lá. Pelo que eu me lembro, foi quase um ano. Foram 10 meses. E aí fui aplicar isso na Lapa, tanto na Reufer quanto na Lapa, saí com o pessoal do Porta a Porta, né, vivenciei essa experiência de entrar nas casas, de entrar em lugar bom, lugar ruim, né, assim, tipo, né, de periferia, enfim, de tudo um pouco. Que foi válido também, né, a experiência, saber o que as pessoas, o que os vendedores passavam, foi uma experiência bem interessante. E aí, eu não me recordo agora quanto tempo veio uma nova crise de Isabel, ainda não estava satisfeita com aquele negócio de ser filha do dono. Mas, ainda não estava. Posso fazer uma observação importante? Claro. Então, o fato das minhas meninas ir trabalhar comigo, meninas, elas eram meninas ainda, sim, né? Uma imposição assim, mas uma imposição tipo assim, com uma liberdade depois. Tipo assim, você vai ficar aqui enquanto tá se formando, tá? Depois que você se formar, você vai estudar o quê? Vou fazer turismo. E você vai fazer psicologia. Vocês vão ficar aqui até terminar a faculdade. Depois que terminar, vocês vão ficar se quiser. Então elas foram trabalhar comigo. E você apoiaria na decisão, na escolha profissional? Eu não ficava sonhando com elas ficar comigo, não, porque depois é muito frustrante, né? Você ficar contando que ela vai se formar e vai trabalhar comigo. Então, eu sempre fui preparado. O desejo aí dentro era. Filho é meu, mas a vida não. A vida dele não é minha. Perfeito. É minha filha, mas a vida não é minha. E outra, já pensou se eu forçar isso? Eu não ia conseguir porque eu conheço elas. Eu não ia conseguir. Eu, principalmente. Eu e você. Mas se eu conseguisse forçar, Deus me livre. No futuro, elas podiam ser frustradas e eu me sentir culpado. Sim. Então, enquanto... E qual a chance de dar certo? Enquanto elas eram meninas adolescentes para adultas, trabalharam na UFER, na Lapa, e elas terminaram a faculdade e estavam cientes. Quando chegou no último ano, eu perguntei, e aí? Elas responderam. Ela vai continuar. E ela vai falar o que aconteceu. Até para trazer, porque você tem 2 filhas, né? Tem a Isabel que está aqui e tem a Bárbara que não pode estar aqui. Mas que esse processo foi um pouco com as 2, né? Eu acho que, obviamente, com as suas individualidades, né? Que a gente está focando a história da Isabel, mas também teve a história da Bárbara nisso tudo, né? Vocês vão ficar aqui... Que é um pouquinho mais nova, né? Quantos anos mais nova do que você? 6 anos e meio. 6 anos e meio. Quase 7 anos, tá? 7 anos. Legal. Então, as 2, elas ficaram comigo meio período, porque para valorizar as coisas, né? Eu tô pagando sua faculdade, sua mesada e tal, então você vai ver. Então elas eram assim, office girls, ia para banco, ia pagar um boleto, atender telefone, bem simples mesmo. E as minhas funcionárias que eu falava, olha, vê aí uma coisa para elas fazerem, entendeu? Então elas eram comandadas por funcionária minha. Sim, muito bom. E aí voltando, né, nesse cenário, veio de novo... Eu não sei o que aconteceu, assim, tem uma lacuna, mas eu lembro disso, de estar treinando, de estar recrutando, e aquela coisa meio maçante, ficou uma rotina para mim. E eu tenho uma personalidade que eu tenho sede de aprender, de formas aleatórias, eu sempre estou estudando alguma coisa. Hoje eu identifico muito isso, né? Então... Na época era só uma inquietude que você não sabia de onde vinha. Uma inquietude, com a experiência, né, com a vivência, a gente vai se conhecendo cada vez mais. E aí veio de novo assim, tô recrutando, tô treinando, tô recrutando, tô treinando. E essa inquietude que você falou. E vou passar a vida fazendo isso. E é isso aí, tipo, esse meu espaço aqui dentro, então melhor eu voar, né? Então aí foi que eu cheguei para ele e falei assim, eu vou sair. Uau. Porque eu quero viver outras coisas. E aí acho que coincidiu com a faculdade terminando. Tá. Coincidiu com a faculdade terminando. E aí comecei, né, buscar... Eu preciso ir para o mercado, eu tenho currículo. Tenho uma vivência... Já tenho 4, 5 anos de experiência profissional em algum lugar. E foi até interessante, porque eu lembro que... nas entrevistas, né, que eu fui fazendo, vai em São Paulo, vai em não sei o quê, vai em Guarulhos. E eu lembro de que brilhou os olhos de quem me contratou na empresa seguinte, foi quando eu falei para ele, olha, eu trabalhava com o pessoal que vendia porta a porta, e aí eu treinava, e aí eu saía. Foi um fator para me contratar. Né? Aquela vivência virou um fator assim, caramba, você viveu isso, né?
que interessante e tal. Que legal. E aí foi que eu entrei, né, num cenário, numa transportadora, e mais no universo RH mesmo. Tá. Aí foi RH, contratar também, mas aí eu tive outras vivências, né? A empresa me abriu um espaço também para trabalhar mais o desenvolvimento de pessoas. Tá. Dos próprios funcionários. Algo que não tem tanto espaço, ou pelo menos não tinha tanto espaço. Não tinha, mas o diretor tinha uma visão muito disso, sabe? Certo. E aí foi muito interessante também, porque eu tive uma gestão que me ensinou muitos conceitos de gestão de empresa, né? De matriz SWOT, PDCA. Isabel, você tem que saber isso. Sabe o que é absenteísmo? Você sabe o que é turnover? Ó, isso aqui. Hoje você vai apresentar para o diretor não sei o quê. Aí foi uma outra selva que eu entrei. Tá. Né? E ali eu adquiri bastante experiência, bastante vivência também. A empresa entrou num processo de fechar, depois de alguns... Eu trabalhei acho que uns 3 anos lá. Muitos professores, muitas vivências. E fui para um outro cenário. Não, fui para outro... não, tive Maitê. Fiquei grávida, Maitê, nessa empresa aí ainda. E aí depois da Maitê, fiquei um tempinho, uns 10 meses, acho, em casa e comecei depois a procurar novamente. Saiu né, um outro cenário. Saí Saí porque fechou, né? Aconteceu isso, fechou. E aí foi que eu fui para uma outra vivência dentro do aeroporto de Guarulhos, que também trabalhei lá uns 3 anos, que foi uma outra escola. Vários gestores. E tentando resumir, lá também me deram muita liberdade. Eu fui conquistando a liberdade, né? Não liberdade para quem acabou de chegar, né? Isabel, aconteceu isso, tal pessoa saiu. Você pode fazer isso? Daqui, eu faço. Mas você já fechou ponto? Não, nunca fechei não, mas alguém vai me ensinar? Tem esse sistema aqui, tal. Tá. Aí vinha a pessoa me ensinar. Abraço. É para aprender algo novo? Pode me dar. E aí, nessa vivência aí, eu lembro que teve um cenário que eu cuidava de 300 funcionários e passou a ser 600, porque a empresa ganhou ampliou o contrato, né? Licitação, né? Exato. E aí, meu chefe falou, cara, vai precisar de equipe, né? Você não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, vamos contratar assistente para você. Aí foi que eu aprendi a liderar uma equipe. Então, era eu, mais 3 assistentes. Isso na transportadora você não tinha vivido ainda? Não. Uma equipe? Não. Eu era você era membro de uma equipe? Eu era membro de uma equipe. Tá. Então, no aeroporto que eu tive, né, nessa empresa, essa oportunidade. Liderar, ter a sua própria equipe. Exatamente. E no aeroporto eu tive acho que uns 3 líderes diferentes, né? 3 supervisores diferentes. Então foi muito bacana também aquela outra questão da Isabel enxergar seus potenciais. Isso foi muito importante, né? Eu ver que eu já não era mais a filha do dono, já estava ali a Isabel, tanto psicóloga, assistente, analista, sei lá o que foi se construindo. E daqui a pouco a Isabel líder. A Isabel tendo a vivência do que é ter uma equipe. Gestão de pessoas, de fato, né? Então, aí teve essa vivência. Acabei, depois de uns 3 e poucos anos, também fui para um outro ciclo, numa outra empresa. E nisso, a Bárbara estava com o Eloy, né? Tava com meu pai lá. A primeira que quis ir trabalhar comigo, porque eu precisava de uma pessoa no financeiro de confiança. Mas a Babi, acho que ela... Eu tô falando Babi aqui, mas... Bárbara, Babi. A Bárbara, a Babi, ela viveu algo acho que parecido também, né? Ela porque teve vivência ela fora também. por imposição, entrou na época Depois se formou, saiu. Ela se formou em turismo, né? Que foi a escolha dela. Isso. Aí acabou não indo pro turismo, acabou arrumando um emprego numa empresa onde ela caiu no financeiro. Tá. E ela gostou. Pai, eu fugi tanto da matemática, pai, fui fazer turismo. E eu caí no departamento financeiro, tô adorando fazer isso daí. Eu fiquei só escutando, né? Mas eu não vou sediar minhas filhas para trabalhar comigo. Decidiram não trabalhar. Aí depois de um tempo... Um dia eu comentando com ela, falei, tá tão difícil lidar ali com uma coisa que eu não gosto. Ficar numa mesa 2 dias, toda semana, 2 dias numa mesa, o dia inteiro, conferindo financeiro de funcionários, se recebeu o estoque, dinheiro e tal. Aí ela ouviu. Se eu fosse trabalhar com você na parte financeira, cuidar do financeiro, eu falei, nossa senhora, seria uma coisa maravilhosa. Então eu vou. Como é que eu faço lá na empresa que eu estou? Peça conta. Sai com as portas abertas. Sim. Ela falou assim, né? Eu falei, Então tá.
Vou falar lá com a direção lá, vou sair. Tá garantido para mim? Eu vou mexer com isso? Sim, financeiro, só isso. Financeiro, contas a pagar, fornecedor. A Bárbara adorou. A Bárbara tá comigo quanto tempo? 7? Acho que é desde 18, se eu não me engano. 17? Não, 2017, 2018. Essa fase nova é 2018, acho. 18? Porque eu fui para 19. Dá 7 anos, né? 7 anos. Aí depois vem a Isabel, né? Como foi, até já cortamos um pouquinho a história da Isabel, como foi para você ver que a sensação de elas saírem? Pra mim, por imposição, você quis que elas estivessem. Mas e eu entendi a sua imposição. Mas não era uma imposição, tem que estar comigo. Mas eu pensava... Tem que estar em algum lugar. Isso. Né? E melhor que seja comigo, aqui embaixo da minha asa, porque eu sei que eu estou passando. Sim. Né? E depois da faculdade, quer voar, pode voar. Né? E até para garantir que não iam largar a faculdade no meio, até para garantir, né? Sim. Você uma responsabilidade, né? Pai também, você está educando ali, né? Sim, então, educando, então é uma forma de participar da educação. Eu acho que a figura do pai, ele vem muito no filho mais velho, né? Onde a mãe está muito apegada quando o filho é pequeno, parece que a figura do paterno ela vem mais tarde. Sim. E o homem se sente mais responsável nesse encaminhamento depois. Sim. Né? Então eu acho que foi a hora que você falou, daqui que essa parte aqui eu cuido. Né? E deixa eu dar um encaminhamento profissional para as meninas. Né? Foi ok ver depois que a faculdade acabou, tipo, irem? Então, foi muito importante para mim elas ver da onde que sai tudo aquilo, né? Que o pai põe em casa, dá, né? Elas conseguiram ver um pouco. Eu estava mais preocupado para elas verem ali, né? Já que eu posso impor elas ficarem comigo até acabar a faculdade, já é uma escola que eu estou dando para elas. Agora, se elas ficarem aqui, melhor ainda, mas não sonhei com isso, porque eu não queria ter decepção. Mas fiquei muito feliz delas ter se formado. As minhas filhas têm um curso superior, não vão ficar comigo, mas o mercado está aí para elas, né? Então, entendeu? Aceitou ok. E aí eu aceitei e depois fiquei pensando, né? Caramba, vou ter que terminar a minha vida aqui, né? E aí? Como é que eu vou fazer daqui 20 anos, 30 anos? Como é que eu vou fazer? Eu ficava pensando. Mas nada é de desespero, não. Enquanto não chega a velhice, né? Então eu vou tocar como, né? Com energia pra caramba pra continuar, energia, né? até hoje. No tempo de parar, até hoje eu não consigo parar, né? Porque eu gosto muito do que eu faço. Faz parte da minha vida. Então naquele momento não foi algo que... Não foi um terror, não. Tá. Não foi porque eu me preparei, tá? Eu me preparei. Mas isso é uma coisa natural de mim. Não, como é que fala? Não fazer planos com a vida do outro. Ficar criando expectativa com a vida do outro. A vida é dela. Agora eu lembrei. Meu pai tinha isso comigo. Eu ficava frustrado. Você vai ser isso. Você vai ser aquilo. Então eu falava, não quero isso, não. Passar para elas o que vocês vão trabalhar comigo. Eu quero que vão trabalhar porque eu estou pagando a faculdade. É meio período. Mas é só até acabar a faculdade. Depois que acabar a faculdade, vocês vão decidir se fica no negócio do pai ou vão procurar um rumo, tá bom? Perfeito. Não vão ser obrigados a ficar comigo. Perfeito. Deixei bem claro isso. E você participava? Eu sei que você é um paizão, você sempre você fala da sua família, o seu olho brilha o tempo inteiro. É a Tânia e as meninas para tudo, né? Sim. E você... Você acompanhou essa trajetória que a Isabel está contando? Fora? Querendo saber o que está acontecendo, onde você está, o que você está fazendo lá? As minhas filhas conversavam comigo sobre o trabalho que elas estavam. Vixe, eu sei de muita coisa do aeroporto, muita coisa da Transportadora Brasil. Eu sei de muita coisa, muita passagem, chefe, encarregadas, Vitória, pai e tal. Eu consegui fazer isso. Pai, eu vou virar à noite, é folha, vou fechar a folha. E eu vou virar à noite. Olha só, você trabalhou até 5 horas na sexta e não vai vir embora, não. Vou sair só amanhã cedo. Uau. Sabe? A empresa... Como que é para um pai ver isso? Porque acho que deve encher de orgulho, muito, né? Muito orgulho. Eu falei, caramba, ela tá feliz e tá crescendo, né? E a Bárbara, a mesma coisa. Nossa, pai, como eu adoro aquilo que eu tô fazendo, pai, mexendo com o financeiro. Você acredita, pai? Fugir da matemática e tô adorando isso. Eu ficava, pô, que bom, né? Mesmo que ela não tá aí no segmento turismo, tá gostando. Descobriu, né? Sim.
Ok, acho que a formação acadêmica ela é necessária, independente da área que você escolheu, né? Que nem ela. Não pode ser uma frustrada porque fez uma escolha ali com 17, 18 anos de idade. Isso eu já acho uma loucura, né? Alguém com 17, 18 anos de idade ter o peso da responsabilidade, né? De poder escolher aquilo que vai fazer pro resto da vida. Exatamente. Qual a chance de se acertar isso? Né? As meninas até então, quando meninas ali trabalhando por imposição, eu via meninas assim, inocentes, totalmente sem experiência da vida. Mas as minhas meninas, depois que decidiram vir trabalhar comigo, me surpreenderam muito, assim. Me surpreenderam. As minhas filhas foi eu que pus no mundo, eu criei, mas não era menosprezando elas. Não é isso. Eu não sabia o potencial que tinha, assim. Hoje eu... Essa passagem... Sabe? Não menosprezando, sabe? Não, claro que não. Mas essa passagem em outras empresas... E você acompanhando o que elas viveram... Já via isso. Isso trouxe uma segurança para você do valor que elas tinham. Quando elas quiseram vir trabalhar comigo, eu já ficava muito feliz, assim, porque não é mais aquela menina inocente, tem bagagem. Tá. Eu vi isso daí, tem bagagem. Foi importante. Deram valor. Foi a melhor coisa que eu fiz, é deixar a liberdade. Não tinha vínculo nenhum com as pessoas que estavam empregando elas ali, deram valor para elas, estavam pagando o salário delas. Foi a melhor coisa que eu fiz. Onde que ela dando oportunidade, né? Dando oportunidade. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que eu acertei, que eu tenho o maior orgulho de falar para elas, não vai ser obrigado a ficar comigo. E quando elas foram pro mercado, eu falei, caramba, se um dia elas quiserem vir comigo, vai vir com bagagem. Porque agora, trabalhar pro pai era meio difícil para mim, assim. Aqui comigo não vai conhecer a realidade. Sim. Né? Aí foram conhecer a realidade. Agora, hoje elas trabalham comigo na realidade de um negócio, não como a filhinha do pai. Sim. Entendeu? E eu acho que vem podendo agregar, né? Sim. Porque o agregar é trazer conhecimento de fora para dentro. Exatamente. Né? Não adiantaria vir tentando ser uma cópia do que era o Eloy ou aprendendo só aquilo que o Eloy teria para entregar para elas. Né? O negócio ia continuar com a limitação de uma única pessoa. Sim. Exato. E aí você volta pro negócio aí há 6 anos E aí vem atrás. Babi, né? Porque, na verdade, aí eu estava num cenário, entrei num ramo de nutrição, uma empresa que também estava num cenário muito estranho, que nem vem ao caso falar. Mas a Babi sempre ficava me mandando mensagem, vamos trabalhar todo mundo junto. A Babi que assediava. A Babi que ficava malhando. Vamos, já pensou que legal? Não sei o que. Ela me vendeu, né, o sonho bonito ali, a fantasia de flores. Sim. Vamos, vai ser legal, que não sei o quê. E aí eu tava num cenário, né, como sempre, Isabel com sede de aprender, ou de coisa nova, ou de me testar mesmo, sabe? Eu tenho muito isso. Aí eu falei, caramba, né? Será? Aí eu lembro que uma vez a gente saiu para algum lugar, que tava eu e meu pai só, e aí a gente foi conversando sobre a hipótese, né? E aí fui eu mesmo que falei para ele, então, se eu fosse voltar, o que eu vou fazer? O que eu faria? O que teria espaço para mim? Lógico que ele não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas ele também vendeu as flores. Aí vem o segundo malho, né? Não, você vai ver, vai dar certo, já pensou eu, você, a Bárbara. E a Babi lá, vamos, por favor, vamos, vai ser legal, né? Aquele jeito dela. Mas foi a Bárbara, né, que fez, que convenceu a voltar. Que tentou me convencer, que ficou me malhando ali para voltar, foi a Bárbara. Tá. Né? E aí, decidindo arriscar novamente, aí eu mesma, pensei, decidi, vou falar com ele e entender mais ou menos o que eu posso fazer. Né? E aí vem a Isabel decidindo voltar. Ótimo. Tá. E aí voltou. E aí nessa de voltar, aí eu acho que a gente entra de fato no processo de sucessão, porque aí, agora eu tô chegando para ficar, né? Não tô escolhendo voltar aqui só para ver de novo qual é que para depois ir me aventurar no mercado de novo. Eu acho que aí já entrou pensando no processo de sucessão. Eu lembro que um dos meus pensamentos, não foi muito claro isso, tá? Sendo muito sincera, mas com a bagagem que eu tive e olhando, a Babi me falando, eu fiquei pensando assim, caramba, né? Eu agreguei para tantas empresas, e por que eu não posso agregar na empresa da minha família? Então, isso começou a fazer sentido para mim. Perfeito. De trazer o que eu me lapidei. Não era muito claro, tá? No começo, não foi claro.
Mas algo dentro de mim dizia que eu podia agregar. A inquietude, né? Eu sempre fui movida pelas inquietudes. Então, aí sim, vai se entendendo um cenário, né? Não foi fácil, não é fácil, mas ali foi se entendendo essa coisa do o que eu posso fazer pela minha família, para a empresa da família. Perfeito. Foi isso que fez sentido para a Isabel. Sim. Tá? Meu olhar. E aí uma empresa que de repente era liderada por uma pessoa só, há anos, de repente tem mais 2 pessoas, né? Que a princípio entram como funcionárias, né? Uma lidando com a parte administrativa, a Isabel que já veio mais para a área comercial. Sim. Imagino que o Eloy na época, lembro de falar, puta, agora eu tô com a dupla perfeita aqui, é tudo que eu precisava, né? Uma cuidando do administrativo, a outra cuidando do comercial. Caramba, agora eu tô tranquilo, acho que dá pra gente fazer um processo aqui. Começou a ter alguns atritos de divergência, porque eu imagino que ali começa, né? Porque a partir do momento que começa a dar espaço e começa a fazer, a princípio você começa a fazer exatamente do jeito com que o negócio, que você vai navegando conforme o vento vem, né? Era novidade para todo mundo, né? Como eu falei para você, não era um cenário claro nem para mim nem para ele. Por mais que ele falasse que era claro, não era. Tá. Né? Até, né, a minha parte como psicóloga via assim, Bárbara financeiro, Isabel comercial, como eu faço. Não exatamente igual, mas eu acredito que ele pode falar que não, mas acho que tinha uma expectativa de ser um pouco parecido. Né, ali de fazer uma reunião, tinha uma certa expectativa. E eu acho que até pelo fato de como que eu vou treinar ela, né, para o comercial, então eu vou tentar fazer com que ela faça o que eu quero. Tinha sido RH, né? RH e desenvolvimento de pessoas, isso, né, vamos dizer assim. Daí a comandar e liderar um grupo comercial. Como até tem gestão de pessoas ali, eu acho que é a parte mais importante leitura, disso, né, dos perfis. Mas não é vendas, né? Não era vendas até então. Agora passa a ser vendas, né? Né? Então, eu acho que passou um pouco dessa insegurança, entrou um pouco em você uma insegurança do tipo, pô, gerir pessoas até sei, capacitar pessoas sei, recrutar aqui, capacitar e colocar aqui sei. Treinar. Uma vendedora aqui é ele, né? Exato. Né? Então, tinha uma parte limitante, sim. Tinha uma parte limitante. E como eu aceitei vindo com a ideia de somar, existia uma resistência, já um alarme interno dizia: você está aqui para ser você e agregar com o que você tem, não para ser seu pai. E eu não queria ser ele, né? Essa coisa da identidade é muito importante para mim. Eu estou aqui para somar, não para ser igual a, entendeu? Então isso era um conflito interno, Isabel, não sei como que era para ele, mas para mim isso era gritante. O que eu vou fazer aqui para somar? O que eu vou fazer aqui para inovar? Sim. Não era a palavra inovar, né, já tão diretamente, mas era isso. O que eu posso agregar aqui dentro? O que eu posso... Porque vem a inquietude que você fala o tempo inteiro e vem o tal da minha marca, né? Da minha marca. Quando eu coloco a minha marca, exatamente. Como se a filha do Eloy aqui teatrando exatamente. Não, e outra, Eloy, né? Não, e outra, ser o Eloy com 40 e poucos anos, como ele mesmo falou, não vai conseguir. Não faz sentido nenhum. Vai ficar um teatro muito mal feito. Exato. Ó, o pessoal do porta a porta, eu tô aqui agora para mim não fazia sentido, tá? Então eu bati muito a cabeça, meu primeiro desafio na volta foi isso. Como deixar minha marca, como agregar aqui com a minha marca. Achar a minha personalidade encaixando aqui nesse negócio. Exatamente. Tá. E para você, Eloy, como que foi isso? Eu não via isso, tá? Isso aí dentro dela, eu não via, não enxergava isso e pisava em ovos, né? Tem que ensinar essa menina a fazer o que eu faço e não pode espanar. Ela não pode espanar, porque ela veio com tanto prazer, tá tão feliz aqui, mas ela não tá fazendo o que eu sei fazer. Olha só meu pensamento e ela dentro dela. Eu não quero ser você. E eu, caramba, não consigo fazer ela fazer o que eu faço. E nunca enxerguei no começo que ela poderia ser útil sem fazer o que eu faço. Igual a mim, quer dizer. Sim. Não conseguia ver, né? Aí a gente foi assim mais na fé mesmo, né, cara? Elas estão aí, precisa dar certo.
E às vezes eu dava uma espanada, né? Para. Pô, você tem que fazer isso aqui. Caramba, eu tava querendo que ela fizesse igual a mim e ela dentro dela. Sim. Eu quero ser eu. Eu fazia essa leitura da expectativa, né? Como eu te falei. Claro. Então, para mim, era decepcionante ao mesmo tempo preocupante, né? Aí dava atrito. Sim. Dava atrito, muitos atritos. Por mais que eu não criei a expectativa de que estivessem aqui. Uhum. Mas lá no fundo tinha um desejo. Sim. Uhum. Eu não estava querendo antecipar uma preocupação lá da frente de para quem que essa empresa vai ficar. O dia que eu não quiser mais estar aqui, vai parar. E aí, de repente, eu estou vivendo a oportunidade de ter as duas aqui. Elas estão, de alguma forma, gostando de estar aqui. Eu vou matar isso tudo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que porra, não vai rolar desse jeito. Não vai ser do jeito que eu quero. Eu via resistência. Eu não via ela... Eu acho que é muito natural. Eu não via ela procurando um caminho para ela e para a empresa, para o sucesso da empresa. Eu via ela com resistência de não fazer aquilo que eu queria, que eu achava que devia ser certo, entende? Sim. Por quê? Eu não tenho experiência de sucessão, eu não vivo montando sucessor, é a primeira vez que acontece isso na minha vida. Então, é desafio, igual quando eu bati na primeira casa em 1981, que eu fiquei tremendo e pedindo a Deus para a mulher não sair para mim. Você entende? Aí depois falaram para mim tomar conta com 4 pessoas dentro do meu Fusca. E agora? Como é que eu vou falar pro cara que ele tem que vender igual eu vendo? Eu vendo bastante. E eu tenho que vender a ideia para ele vender bastante. Já não é mais eu vendendo, é eu vendendo para a pessoa vender. Enfim, aí foi. Então, é mais um desafio da minha vida. Aí eu, com a minha fé que eu tenho, cristão que eu sou, eu joguei assim, né? Que Deus interceda aí no que for bom para nós aí. Perfeito. Se é pro bem dela e da empresa que ela fica, se não for para ela sair, saia, mas é sempre aquela vontade dela ficar. Hoje a gente tá se bicando menos. Mas eu acho que zerar acho que nunca vai zerar, não. Impossível. Zerar é impossível. É normal. Zerar, vai ficar não, tem que mentiroso. ter, né? Mas tá bem menos, viu? É a autenticidade dos dois. Somos parecidos. Nós defendemos a nossa ideia, sabe? Você sabe quando começou a melhorar? Quando eu comecei a ceder, deixar ela fazer, e quando ela começou a diminuir a crítica em mim também. Ela começou a aceitar, não, isso aí acho legal você fazer. Ela começou a falar isso pra mim, isso aí é bacana você fazer isso daí. Ela começou a falar do meu jeito, o meu jeitão, ela vê coisas boas também, entendeu? E eu comecei... Falei, nossa senhora, eu não esperava que você... Hoje vocês se enxergam, incluindo a Babi nessa, sócios? Sim. É uma gestão em trio? Sim, um trio, sim. Né? Com certeza, é fundamental. Eu acho que um pouco do que eu falei até no outro podcast, que foi a minha vivência, eu acho que nem você falou, eu não queria perder a oportunidade de elas estarem ali e de fazer aquilo dar certo... Mas, ao mesmo tempo, eu estava vendo que do jeito que estava indo, não ia rolar. E eu não sabia que jeito que eu fazia aceitar. Ela enxergando em você aquela coisa travada, inflexível, de que, só eu o jeito vendo nela dele que funciona. E você vendo uma cabeça dura, resistente, que não pode mudar. Esses jovens aí, né? Tá louco? Mas eu acho que o primeiro estágio da sucessão é o querer dos dois lados. É o primeiro estágio. Se os dois lados não quiser, e eu já vi um monte de donos de empresa que espera que a sucessão parta do sucessor. E tem que partir dos dois lados. Se os dois lados não querem, não vai rolar, cara. Os dois lados. Se um lado não quiser soltar e o outro lado não quiser pegar, isso não vai rolar. É dividido. Né? Porque dá trabalho pra caramba largar e dá trabalho pra caramba pegar. É desgastante. Então tem que querer muito. Tem que querer. E não à toa, a maioria não dá certo, 2/3 não dão certo, porque primeiro, eu acho que pecam no primeiro estágio do querer, e acaba que deixa a sucessão acontecer na falta. Né? Faltou, vamos pegar. Então, porque a sucessão bem feita é a que vive em vida. Sim, vida. Sim. Né? Imagina o dono da empresa morre, nunca se preocupou com isso, e aí vem o filho para querer tocar aquele negócio. Cara, qual a chance disso dar certo? Cara? É muito difícil. É muito, muito difícil. Né? Eu acho que isso é a história da grande maioria, né? Porque não teve esse querer antes, que é o primeiro estágio. O segundo estágio de viver
a dor desse querer e passar por ela. Porque é uma transição que rola, e que pelo menos para mim rolou, de aquele herói de criança se transformou numa coisa mais real na minha frente, que erra também, e que quando o processo de sucessão começou, ele virou um carrasco, ao ponto de eu querer sair dali. Sim, sim. Deus do céu, cara, que troço é esse, cara? É desgastante. Entende? Até de repente virar um puta parceiro, entende? Mas o do carrasco até virar parceiro... É um caminho. Eu tenho que voltar a enxergar valor nele e principalmente ele enxergar valor em mim. Sim. Enquanto isso não aconteceu, a parceria não rolou. Tem que empatar. E eu acho que vocês viveram esse processo. Sim. Né? Que eu lembro do Eloy até trazer dúvidas de que, cara, eu não sei nem se elas querem mais estar aqui. Sim. Para ser bem real. Ele falava muito da Isabel, né? Porque eu acho que é a que bate mais, né? Sim. De frente. E eu acho que principalmente navegando num espaço onde é inteiro Eloy. Né? Que é a área comercial da empresa. Né? A área administrativa, que a Bárbara entrou, se assemelha à indústria que eu entrei. Sim. Né? Ali não tem conflito. Puta, eu queria era mais alguém tocando esse BO aqui, cara, porque essa parte eu não quero. Né? Mas a parte comercial, porra, é isso que vai tocar essa empresa. E é aqui que eu sei fazer. E aí eu acho que vem... eu acho que esse processo do carrasco e que depois acaba virando parceiro, ele é tão demorado porque eu acho que pelo menos na minha história e nas suas, de vocês também, pelo que eu estou entendendo, porque vocês tanto você quanto meu pai, traziam como o maior benefício de vocês o talento. Porque vocês sempre levaram o negócio de vocês movido principalmente pela intuição, pela garra, pela força, pelo trabalho duro, né? Mas muito muito movido ali por coisas não palpáveis e que é difícil você ensinar alguma coisa não palpável, entende? Se você entende que a venda é um processo e que a gestão de pessoas e a capacitação de novos vendedores também é um processo multiplicável, e eu consigo pegar essa receita e passar para o próximo, isso ficaria muito mais leve. Sim. Só que quem criou isso não criou de um jeito achando que isso pudesse ser escrito. Era bem instintivo, né? Era totalmente instintivo. E mudava toda hora. Tanto que eu, indo para lá, eu trouxe muita análise, o lado analítico. Né? Então, eu comecei a desenvolver relatório, gráfico, coisas que auxiliassem ele a enxergar. Falei, olha, não vai por instinto. Vamos ver o resultado dessa ação, vamos olhar o número, aí a gente vai saber se está certo ou não. Você não gosta de ver o resultado? Então, aí, dos itens, eles são muito instintivos. É o para ontem. Tá ruim hoje, vamos mudar tudo. Né? Hoje tá legal. Né? Tô vendo calma. Aqui, a venda ontem não foi boa, hoje vou mudar tudo. Calma. Exatamente. E comigo exatamente do mesmo jeito, quando comecei a trazer números, relatórios e parte analítica e comecei a escrever processo para entender. Cara, isso daqui não é uma jabuticaba que não existe em lugar nenhum, não, cara. Isso aqui é uma empresa como qualquer outra. Exato. Ela é processual. Né? Boa parte dos conflitos era o meu pai achando que o negócio que ele tinha era incomparável com qualquer outro. E a minha briga foi mostrar que aquilo era quase igual a todos os outros, cara. Cara, isso é um negócio, o que é um negócio, cara? Uma caixa com pessoas dentro, que entra recurso e sai recurso e fica lucro, cara. É isso. É um negócio, como qualquer outro negócio. Tá? Que tem suas particularidades, ok, mas não faz dela um negócio completamente diferente dos outros. Entende? E o negócio revenda, apesar de ser porta a porta, que é uma particularidade muito diferente das outras, também por trás é um negócio como qualquer outro negócio. E que precisa ser gerido como qualquer outro negócio. Processo, né? Desenhado, né? Acho que a sua parte analítica é isso, né? Você olhou o negócio desenhado. Total. Começo, meio, fim. Total. Né? Exatamente. E até o nosso tempo tá esgotado, até pra gente conseguir fechar. Eu acho que hoje
a gente até usou a analogia no podcast passado falando de sucessão, que é como a corrida que você de bastão, né? Que você entrega o bastão pro próximo, né? Tem um momento dos dois correrem junto, né? Porque senão o bastão cai, né? Exato. A sincronia ela tem que ser perfeita, né? Eu venho correndo, se o outro tiver parado para receber o bastão, eu vou trombar no outro, né? O outro ele tem que começar a correr antes de eu passar o bastão. Sim. Aí quando ele chega na minha velocidade, eu entrego o bastão. Mas tem um momento que o bastão tá na mão dos dois ao mesmo tempo. Vocês estão vivendo esse pedaço, eu acho. Sim, sim. Do bastão na mão dos dois. Sim. Né? Que eu vivi, que foi uma delícia. Acho que foi a melhor fase. Viver essa fase do bastão na mão do outro. Conflito tem, briga tem, né? Mas eu achava delicioso porque eu estava enxergando o valor no que ele trazia. Sim. E ele estava enxergando o valor no que eu estava trazendo também. Nós estamos nessa fase mesmo. Né? E tinha a minha cara, o meu pedaço. Eu estava enxergando que a Ufer estava ficando com a minha cara. Eu vejo tanto que a Lapa se transformou. E como que já tem ali a cara da Isabel, a cara da Bárbara. Com certeza. E ainda tem o DNA do Eloy. Com certeza. Sim. Né? Com certeza. Então, como é bonito ver esse... Não é só Eloy mais. Não é mais. Não é só. Né? É Isabel, é Bárbara, mas são os três. São os três. Né? É o trio. E é bonito de ver essa transição. Né? Eu fui assistindo, né? Você foi em algumas reuniões, né? De coisas novas lá e etc. Eu me recordo. É isso aí. Trabalhamos algumas coisas lá. E como é legal ver esse processo acontecendo. Né? Caminhando para o final, tem alguma coisa que vocês queiram deixar de recado para quem está querendo viver ou pensando em viver essa sucessão, já estudando, como o Eloy lá atrás, caramba, minhas filhas estão crescendo, espero um dia elas virem para cá, tal. Tem alguma coisa que vocês queiram passar para a turma sobre esse tema especificamente? Olha, da minha parte, eu acho que é isso, né? Muito diálogo, é interessante tentar enxergar o outro como um indivíduo diferente e o que ele tem para somar, essa coisa do... eu sempre, às vezes, quando eu faço alguma crítica, né, ele fala assim, pô, mas não tem nada que você acha que eu faço certo, que você discorda comigo? E aí ele se sente muito bem quando eu falo assim, não, agora é você. Agora eu preciso de você, do Eloy. Não, você que vai dar palavra. Aí ele fala, não, acho que... Né, ela vê alguma coisa em mim. Mas é isso, né? É muito diálogo. É possível, desde que um enxergue o outro e que esteja com a mesma visão, né? Queremos chegar juntos para o final da corrida, para ganhar isso aqui? Sim ou não? Enquanto não tiver essa concordância, mesmo que haja os atritos que fazem parte, né, por causa das diferenças, mas se essas diferenças se somarem, vai dar certo. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Eloy? As minhas meninas, quando vieram ao mundo, eu já estava nesse mundo aqui. Então, não foi nada forçado. Eu levava minhas crianças em convenções, nas férias ia para o escritório comigo. Eu quero trabalhar com o pai. Aí pegava carimbo, ficava carimbando papel. Mas não foi programado, né? E outra, você nem pensa, quando ela estiver grande vai ter que assumir isso aqui. Você tá querendo criar a criança ali, né? Tal. Mas depois eu achei que eu acertei legal quando eu coloquei elas lá. Falei, você vai trabalhar aqui até acabar a faculdade. Na hora eu pensei assim, dar uma ocupação para não ficar desocupado em casa o meio-dia, né? Meio período do dia. Fazer algo, ser útil, dar valor, enxergar o que o pai faz, mas sem sonhar que elas iam pegar o meu negócio. Sem criar essa expectativa. Não criei essa expectativa para não ter decepção. Como eu contei aqui durante o tempo todo aqui, que eu tive essa experiência ruim com meu pai, porque eu via ele fazendo plano com a minha vida. E eu não queria cometer esse erro com elas. Mas estou feliz da gente estar superando e conseguindo, né? 7 anos a Bárbara está comigo e as duas estão comigo. Você tá? Acho que é uns 5. E a Isabel está 5 anos. Então, estou vendo que ela está se sentindo útil, vitoriosa, está conquistando as coisas, assim, eu estou contente. E está dando certo. E vamos para cima. Vamos para cima. Que bom, que bom. Né? Eloy percursor mais uma vez, não? Sim, mais um ciclo da minha vida, né? Sim. Vários ciclos, esse é um deles, né? E você sendo exemplo na família Ufer mais uma vez. Exatamente. Eu entrei aqui com 19 anos de idade e vou fazer
45 anos de UFER com 64 anos de idade. De 19 para 64. É uma vida. É uma vida. Estou feliz, estou contente. Com certeza. A UFER foi o meu 5º emprego da minha vida, o 5º emprego. Uhum. Eu trabalhei em 4 lugares, a UFER é o 5º emprego meu. Que bacana. E é isso. Bom, gente, primeiro, parabéns pela história, parabéns por essa transição, que já está sendo um sucesso. Com certeza vocês estão num terço da estatística que dá certo. Que bom, né? Não tenho dúvida disso. E agradecer aí vocês terem vindo para participar do podcast. E eu agradeço a oportunidade também. Também. Muito bom estar aqui. Muito bom esse bate-papo. Muito obrigado. Legal. E, bom, para vocês, obrigado. Tá aí mais um segundo podcast, o UFER Podcast. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado. E clica no sininho, curte a gente, curte o canal, segue, que logo mais no mês que vem a gente já entra com mais um UFER Podcast. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.